Fala, meu povo, beleza? Estamos mais uma vez aqui para gravar aquela revisãozinha de véspera. E você vai vir aqui comigo. Mas antes, dá aquele like, se inscreve no canal, não esquece, só para fazer o professor feliz e que mais pessoas possam aprender aí com nossas aulas, beleza? Vamos lá, vamos para a nossa primeira questão. Considere 5 pontos distintos sobre uma reta e 4 pontos distintos sobre uma reta S, de forma que R seja paralela a S. O número de triângulos com vértices nesses pontos é igual... Vamos lá, vamos escrever aqui essas duas retas e vamos fazer agora os pontos, né? Montar esses pontozinhos aqui. Vamos lá, vou pegar aqui um preto para a gente fazer, ó. Na reta R são 5 pontos. Então vou botar o ponto aqui, vou chamar de A. Aqui vou chamar de B, C, D e E. Ok? Aí ele falou que são 4 na reta S. Então, F, G, H e I. Tranquilo? O que é que ele quer formar? Ele quer formar triângulos. Gente, para formar um triângulo, eu preciso de quantos pontos? Isso mesmo, 3 pontos. Então, eu preciso escolher 3 pontos dentre esses aqui. Gente, tem duas formas de fazer essa questão. Uma seria o seguinte, eu pegar 2 pontos daqui, escolher 2 pontos aqui com um daqui, tá? E depois fazer o contrário, escolher 2 daqui com um daqui, tipo fazendo assim, ó. Se eu fizer o triângulo AF e BF, né, ABF, eu teria aí formado um triângulo. Só que assim, eu estou pegando um ponto daqui. Então, isso é uma questão, a ordem importa, se é ABF, FBA, importa a ordem? Não. Se a ordem não vai importar, eu estou trabalhando aqui com combinação. Eu estou combinando os pontos. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, fazer a combinação de escolher 2 pontos aqui em 5. E aqui escolher um ponto. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro, utilizando a reta R, não é? Pegando 2 pontos da reta R. Então, eu vou combinar 5, 2 a 2. Eu tenho uma forma bem rápida de fazer combinação, sem pela aquela fórmula chata que tem de combinação, é você fazer o seguinte. Eu pego, faço o arranjo desse cara aqui, dividido pela permutação dele. Ó. De que forma? Ó, eu não tenho aqui 2, então eu vou fazer 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial. Ok? Isso vai me dar o quê? 20 dividido 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. Aqui eu teria 10. Significa dizer que eu escolhi dos 5 pontos de R, 2. Agora eu vou combinar o quê? A reta S. Eu preciso escolher de 4 pontos, 1 ponto. Então, combinação de 4, 1 a 1. E aí ficaria o quê? A combinação de 4, 1 a 1 é o próprio 4. Ok? E aí a primeira parte estaria feito. Eu teria feito o quê? Combinação de 5, 2 a 2, vezes combinação de 4, 1 a 1. E aí ficaria 10 vezes 4, 40. Não é isso? Ficaria 40. Só que não terminou aí. Uma outra forma de construir triângulos é como se eu estivesse pegando 2 pontos da reta S, combinando com um ponto da reta D, ou melhor, da reta R. E aí, tipo, fazendo esse triângulo aqui, ó. E aí é uma segunda parte. Guarda esse 40 aqui e vamos fazer essa segunda parte. A segunda parte seria combinação de, no caso S, eu vou pegar 2 pontos aqui, então 4, 2 a 2, e aí ficaria 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial, que é o próprio 2. Então, 4 vezes 3, 12, por 2, 6. Ok? Aí agora eu combinaria
a reta R, só que agora pegando um ponto. Combinação de 5 a 1. Combinação de 5 a 1 é apenas o 5. Aí eu ia fazer o mesmo processo que fiz aqui, ó. Combinação de 4, 2 a 2, vezes a combinação de 5, 1 a 1, que vai dar 6 vezes 5, 30. Ok? E agora eu somando esse com esse aqui, eu teria o que? 40 mais 30, eu teria como resposta 70 resultados possíveis que eu posso formar, triângulos possíveis que eu posso formar. Vocês entenderam? Beleza, direitinho mesmo? Tudo bem? Então a nossa alternativa aqui é a letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra vestibular em que as consoantes aparecem juntas, mas em qualquer ordem? Veja bem, anagrama você sabe que é misturar, escrever palavras, não é? É escrever palavras, eu tirei esse negócio aqui, escrever palavras com ou sem significado, com as letras de uma palavra conhecida. Só que tem um detalhe, ele está falando aqui, deixa eu botar a nossa caneta aqui para vermelho, ele está falando que a palavra vestibular, muito simples, mas ele diz em que as consoantes apareçam juntas, mas em qualquer ordem. Então ele não define a ordem. Então eu preciso escrever essa palavra, não é? Só que as consoantes têm que estar juntas. Então, quando as consoantes estão juntas, ela vai funcionar como se fosse uma letra. Então, no lugar de, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, eu permutar as 10 letras, as consoantes juntas vai formar como se fosse uma letra. Então, ficaria assim, ó. Deixa eu escrever todas as consoantes aqui, ó. V, S, T, B, L e R. Essas estão todas juntas. Eu vou escrevê-las juntas, certo? Aí, o que sobra? As vogais. Sobram as vogais. E, I, U e A, certo? Então, como essa aqui vai funcionar como uma única, como se fosse uma letra, eu vou permutar o que? 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria permutação de 5. Só que tem um detalhe, ele fala que elas não precisam estar nessa ordem. Então, aqui eu vou permutar entre elas. Quando eu permuto entre elas, eu vou fazer aqui a permutação de 6, porque são 6 letras aqui. Então, permutação de 5 vezes a permutação de 6. Entendeu aí, galera? Permutação de 5, permutação de 6. Aí a gente só faz calcular, veja. Permutação de 5 vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e vezes a permutação de 6, que seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, 2, 1. Tranquilo? Agora, olha aqui comigo um detalhe. Veja, esse cara aqui, 5, e esse cara aqui também, é o mesmo. Então, é como se eu estivesse fazendo o quê? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai dar 120. Aqui é a mesma coisa, 120. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar 6 vezes 120 e depois multiplicar ele aqui junto. Então, vamos lá. 6 vezes 120, 6 vezes nada, nada. 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. 720 vezes 120. Ok? Quando eu multiplico 720 vezes 120, é só eu pegar e multiplicar assim, 12 que multiplica 72. Fica bem fácil para fazer. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Ok? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. Quando eu somar esse número, vai ficar 4.
6, 8. E esses dois zerinhos daqui acrescenta. Então, o número que a gente está procurando é 86.400. Ok? É uma questão fácil que envolve anagrama. Fica atento aí na prova com os anagramas. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula é diferente da minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Beleza? Essa questão parece muito simples, não é? Porque ele está falando são 4 caracteres, 2 letras e dois algarismos. Então, é como se eu tivesse assim, ó, preencher esse espaço de... Ó, eu teria essa ideia aqui, tipo, algarismos, algarismos, letra e letra. Beleza? Então, simplesmente, como eu tenho a ideia que, independente, eu posso repetir número, eu poderia colocar assim, ó. Eu tenho 10 possibilidades para cá, com 10 possibilidades para cá, e aqui eu teria 26 possibilidades. 26 não. Como ele fala aqui, ó, maiúsculo ou minúsculo, então eu teria o dobro, né? 52 possibilidades, 52 possibilidades, e aí matava a minha questão. Só que, meu querido, eu não posso matar a questão aqui. Ficaria o quê? Ó? 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado. Só que ele diz uma coisa interessante. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras, que a letra maiúscula diferente de minúscula, e aí o número total de senhas que ele pode. Qual é a situação aqui? Ó? As letras do algarismo podem estar em qualquer posição. Olha, toda vez que você escutar essa palavra em qualquer posição, é porque eu posso mexer. Não tem uma sequência feito placa de carro. Às vezes a gente faz umas questões de combinação, arranjo, com placas de carros. Mas o que acontece? Placa de carro tem a posição, letras e depois vem número. Mas quando ele está falando de senha, a ordem aí não vai importar. Vamos misturar tudo. Mas eu tenho o quê? Se eu olhar direitinho, ó, eu posso matar algumas. Eu sei que esse cara aqui vai aparecer. 10 elevado ao quadrado, 52 elevado ao quadrado. Então, essa primeira aqui, ó, já está fora. Tá? Esse 52 vocês entenderam, né? Porque como ele está falando maiúsculo ou minúsculo, eu tenho 26 letras no alfabeto, maiúsculo, e 26 letras no alfabeto, minúsculo. Então, eu tenho no total 52 letras possíveis para colocar em uma posição. Essa daqui, ó, também vou matar, porque não vai ser só isso, eu tenho que mexer a posição. Essa daqui está fora também, tá? Então, o que acontece? Só vou ficar com essas duas. Rogério, como eu vou fazer então? Se liga, é como se eu fosse fazer um anagrama aqui, ó, onde tem uma palavra que tem 2 A's e 2 L's, que representa letras e algarismo. Então, se eu vou fazer isso, eu vou permutar entre eles, eu vou fazer uma permutação, só que nesse caso com repetição. Então, como é que vai ser? Eu vou fazer a permutação de 4 posições, só que vai repetir 2 letras, 2 algarismos e 2 letras. Então, seria a permutação desse jeito. Como é que faz uma permutação com repetição? Seria 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, esse cara aqui eu vou estar aqui, ó, multiplicando 4 fatorial, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Que aí, se você observar, a alternativa correta disso aqui é a letra E. Beleza? Então fica atento com permutação com repetição. Repetindo, quando eu tenho repetição de letras no anagrama, eu tenho aí a situação de repetição. Como aqui repete algarismo do algarismo, 2. Letras, letras, 2. Então, permutação de 4, não é? Com 2 repetições, né? Então, coloquei isso aqui. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir.
Quarta questão. Quantas arestas tem um poliedro convexo de faces triangulares em que o número de vértices é 3/5 do número de faces? Cara, vamos lá. Geometria espacial. Agora nós estamos falando aqui de poliedro convexo, poliedro fechado, de faces triangulares, em que o número de vértices é 3/5 do número de faces. Então, primeiro, o que é que ele quer na questão? Ele quer achar a aresta. Então, a aresta é o que ele quer achar. Próximo passo, convexo de faces triangulares, em que o número de vértices vai ser 3/5 do número de faces. Então, 3/5 de F. Ok? Mas você está precisando do que, Rogério? Da aresta. Para a gente calcular a aresta, a gente pode usar o seguinte. Como são faces triangulares, certo? Como eu tenho só faces triangulares, então eu tenho 3 vezes esse número de faces. Porque ele é triangular, dividido por 2, isso aqui vai ser a aresta. Ok? Lembrando daquela formulazinha bonitinha, tá? Que é a relação de Euler, que diz o seguinte: V mais F é igual a aresta mais 2. Se eu quero achar a aresta, eu vou fazer que só apareça aqui a aresta. Vamos lá. Primeiro, o vértice está em função da face. E o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte, nessa fórmula aqui eu posso dizer que face dessa aqui vem, que é 2 vezes aresta dividido por 3. Você entendeu o que eu fiz? Eu peguei 2 e multipliquei para cá, vim para cá multiplicando, e o 3 veio dividindo. Então, a face representa isso. Então, se a face representa isso, substituindo agora esse Fzinho aqui que eu coloquei nessa aqui, o que que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, vértice vai ser igual a 3/5 da face, só que a face vai ser 2A dividido por 3. Quanto é que vai ficar isso, Rogério? Ó, eu posso cortar esse 3 com esse 3, que é uma multiplicação, e eu vou ficar com 2A sobre 5. Beleza? Olha só, agora eu vou substituir esse valor de vértice aqui. Então, vai ficar 2A sobre 5, mais a face. A face vai ser o quê? 2A, pegando daqui, tá, gente? Sobre 3. E observe que nossa fórmula só tem o que agora? Aresta. Então, agora virou conta de padaria. Tira o MMC desses caras aqui, ó, 5 e 3. O MMC é 15, então vou multiplicar todo o numerador por 15. Se eu multiplicar todo mundo por 15, esse aqui vai ficar 2 vezes 15, 30A sobre 5, mais 15 vezes 2A, 30A sobre 3, igual a 15A mais 30. Ok? Vamos lá. Simplifica 30 com 5, fica 6. 3 com 30 fica 10. Então, eu vou ficar com 6A mais 10A. E esse 15 eu vou trazer para cá, menos 15A. Igual a 30. Olha só, 6A com 10A, 16. Se eu subtrair 16 com menos 15, igual a 30, vai ficar A igual a 30. E aí resolvemos o que a gente está esperando. A letrinha correta é a letra B. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: um poliedro convexo é formado por faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, eu tenho um tipo de face
quadrangular, eu tenho faces, não é, quadrangulares, então vou chamar de face 4, e tenho 4 faces de que tipo? Triangular. Tranquilo? A soma dos ângulos internos de todas as faces é igual a 12 retos. Opa, então eu tenho 12 faces, 12 ângulos retos, né? Quanto é que ficaria? 12. Você sabe que o ângulo reto é 90 graus. Então, 12 vezes 90. Ok? E aí fica quanto? Só é a gente fazer aqui, né, essa multiplicação. 9 vezes 2, 8, vai 1. 9 vezes 1, 9. Com 1, 10. Eu teria 1080 graus. A soma dos ângulos de todas as faces dá 1080 graus. E agora, Rogério, o que é que a gente vai fazer? Calma. Ele já disse a quantidade de faces triangulares. Você sabe, numa face triangular, qual é a soma dos ângulos internos? Você está lembrado? Você deve estar lembrado. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, veja só. Se eu tenho 4 desses, 4 vezes a soma de um triângulo, 180, eu vou ter o quê? 720 graus só das faces triangulares. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vai sobrar aqui quanto? Se eu pegar 1080 subtrair 720, aí eu vou ter a quantidade de faces quadrangulares. Ok? Eu vou ter essa quantidade. E aí a gente vai saber o que ele está pedindo, o número de arestas desse poliedro. Ok? Vamos ver. Se eu tenho aqui 720... F3, então vai sobrar quanto? Se eu subtrair aqui, ó, 720 graus de 1080, 0, 6, 3. Vai sobrar 360 graus. Num polígono quadrangular, a soma dos ângulos é igual a 360. Quer ver? Vamos provar. Como é que se calcula a soma de um ângulo de um polígono? A soma dos ângulos internos é calculada por 180 em graus, né? N menos 2. Quando a gente está falando de quadrado, soma dos ângulos internos de um quadrado, vai ser o que? 180 vezes o que? 4 menos 2. Aqui vai dar 2, então eu vou ter 2 vezes 180, 360. Isso vai dizer que eu tenho quantas faces quadrangulares? Uma face quadrangular. Uma. Então, para calcular esta, eu vou fazer o quê? Ó, multiplico o número de faces, certo? 1 vezes 4, porque é quadrangular, mais quantas faces triangulares? São 4, né? Então, vai ser 4 vezes 3, porque são triangulares. Divide por 2. Ok? Então, eu vou ter aqui 4 mais 4 vezes 3, 12, sobre 2. Isso vai me dar um número de aresta igual ao que? 16 dividido por 2, que dá 8. Então, esse poliedro convexo tem 8 arestas. Ok aí? São 8 arestas. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Um prisma reto de base triangular tem área de uma face lateral igual a 20 centímetros quadrados. Se o plano que contém essa face dista 6 centímetros da aresta oposta a ela, o volume desse prisma em centímetros cúbicos é... Vamos lá. Eu trago aqui essa figura para a gente. Trazendo essa figura, facilita nosso processo. Ele diz que uma face tem aqui 20
centímetros. Então, você sabe que toda a face de um prisma reto é um retângulo. Então, eu tenho aqui, ó, a medida daqui da aresta, vou chamar de H, porque se o prisma é reto, é igual à altura do prisma, a aresta, né? Esse cara aqui eu vou chamar de B. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que se o plano que contém essa face, então vamos lá, supondo que seja esse plano aqui, ó, esse plano aqui, que está aqui, ó, daqui passando aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, daqui para cá, sim, esse plano que passa aqui, ok? Ele está dizendo que esse plano dista 6 metros da aresta oposta. Quem é a aresta oposta? A aresta oposta é essa aresta daqui de trás, ó. Deixa eu colocar de outra cor aqui para a gente distinguir. A aresta oposta seria essa aresta aqui de trás. Aqui, ó. Esse cara aqui é a aresta oposta. Bem, a aresta oposta, a distância, tipo a distância dessa face aqui, né, voltada para a gente, para lá vai ser 6. Então, o que eu posso dizer? Se o prisma é reto, essa distância que ele está falando é essa distância aqui, ó. É a distância exatamente, essa distância exatamente daqui para cá. Se você olhar direitinho, isso aqui vai ser a altura da base desse triângulo. Então, seria esse cara daqui, ó. Tá ligado? Isso aqui é o 6. Tá bom? Bem, se o prisma que a gente está considerando esse aqui, então vou chamar esse cara aqui, ó. Fica calma aí na tua. Eu vou chamar, esse aqui é B, eu vou chamar esse cara de B. Certo? Porque ele, como ele falou aqui, em relação à distância da aresta oposta, eu vou usar esse cara aqui, ó. Certo? 20. Então, vai ser esse cara. Só que vamos lembrar o seguinte, como calcula a área de um triângulo? Não seria base vezes altura, só que a altura do triângulo. Então, a área do triângulo é sempre base, que no caso aqui é B, vezes a altura, que no caso é C, dividido por 2. Isso aqui vai me dar 3B. Meu querido, presta atenção agora. Se o triângulo é a base, a área da base é dada por isso. Ok? Mas o que ele está pedindo? Ele está pedindo o volume. Bem, olha só. Se uma face tem 20 centímetros quadrados e aqui é um retângulo, nós podemos dizer que B vezes H é igual a 20, porque é um retângulo. E isolando o H, eu posso dizer que H é 20 sobre B. Se liga agora no detalhe. Como se calcula o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base aqui, olha só. A área da base é esse cara aqui, ó. 3B. Vezes a altura. Quem é a altura? A altura é esse cara aqui, ó. 20 sobre Bzinho. Eu posso cortar esse B com esse e encontrar 3 vezes 20, 60 centímetros cúbicos. Não é isso? 60 centímetros cúbicos, que é a letra E. Então, fica muito atento a esse tipo de questão de manipulação, que a gente termina o quê? A gente não vai para a questão direto, a gente primeiro vai com calma, organizando e tal, até chegar o momento. Então, espero que você tenha entendido. Essa questão não é uma questão tão simples assim de interpretação, mas eu acho que você consegue. Se não, rever. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Considere um cubo com 3 centímetros de aresta, subdividido em cubos menores, cada um com 1 centímetro de aresta. Dele foram retirados cubos menores do que restou ao cubo maior, enquanto a figura 2 mostra o que foi retirado do cubo. Ok?
Vamos lá. O cubo original tem tudo, né? Tem esse espaçozinho vazio, tem tudo. E o que ele pede? Calcule o volume da figura 1. Como é que ficou a figura 1? Veja, o cubo todo, né, o volume do cubo todo, seria ele completo. O volume que ficou, né, na figura 1 seria o volume total, não é? Antes de retirar, menos o volume do que foi retirado. Ok? Do que foi retirado. Então, o volume que ficou na figura 1, volume total, veja, ele disse que a aresta era 3. Seria volume de cubo é dado por aresta ao cubo. Então, eu teria aqui 3 ao cubo, certo? Menos o que foi tirado. Eu tirei quantos cubinhos daqui? 1, 2, 3, 4, 5. O de trás 6 e o do meio 7. Então, eu vou ter o quê? Eu tirei 7. Então, 7 vezes 1 ao cubo, porque cada cubinho desse tem aresta 1. Então, o volume da primeira figura vai ser 27 menos, 1 a terceira dá 1 mesmo, vezes 7, 7. Então, o volume será de 20 centímetros cúbicos, volume da figura 1. Calcule a área da superfície da figura 2. Gente, a superfície é aquela ideia que eu falo para você, pinta toda a área. O que você está vendo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos aparentes. E cada um desses está colado em um outro cubo, então não aparece. Então o que eu vou contar? Veja, nesse aqui eu vou ter quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Não é isso? Nesse aqui é a mesma coisa, esse aqui é a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? A área de uma face dessa, a área de uma face, seria 1 ao quadrado, certo? E quantas eu tenho? Em cada cubinho eu tenho 5. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, então eu tenho que a área da figura 2, a área total da figura 2, vai ser 5 faces vezes 5 faces vezes 6, certo? Então, eu teria 30 a área de uma face. Consegue compreender? A área de uma face. Logo, a área total vai ser 30 vezes a área de uma face. Qual a área de uma face? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Então, a resposta vai ser 30 centímetros quadrados. Ok aí? Belezal? Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Complete nas figuras as medidas dos arcos trigonométricos. Gente, aqui a gente está trabalhando com o seguinte, com simetria. Veja, no primeiro quadrante eu tenho aqui dessa figura, eu tenho 45. Nesse quadrante vai ser o quê? Olha, é quanto falta para chegar em 180. Então, esse pontozinho aqui seria, vou chamar esse aqui de ponto A, B e C. O A seria, esse ângulo todo aqui seria 180 menos 45 graus, certo? Então, quanto é que daria 180 menos 45 graus? 135 graus. No ponto B passou de 180. Você tem que lembrar que aqui é 90, aqui é 180, 270, 360. Então, eu vou ter o que? 180 mais 45. Isso vai me dar o que? 5,
4 e 8, 2. Não é isso? 12 vai 225 graus. E o C? Quem seria o C, Rogério? Ó, o C seria 360 menos 45 graus. Certo? Que vai dar o que o valor de C? O valor de C vai dar exatamente 315 graus. Ok? 315 graus. E em radiano, como é que vai ser? Ó? Ponto A, B, C. Bem, no ponto A você vai ter o que? Você vai ter... Agora eu vou trabalhar com radiano. Π sobre 2, π, 3π, 3π sobre 2 e aqui 2π. Então, o ponto A vai ser o seguinte. Vai ser π menos π sobre 6, que é o arco em questão. Tá certo? Então, menos π sobre 6. Faz um MMCzinho rápido, então fica 6π menos π sobre 6, 5π sobre 6. 5π sobre 6. E o B? O B vai ser π mais π sobre 6, né? Bem fácil. Então, aqui vai ficar 6π mais π sobre 6. Então, vai ficar 7π sobre 6. E o último, Rogério? Ó, o C. O C vai ser 2π menos π sobre 6. Faz o MMC também. E vai ficar 12π menos π, e aqui tudo dividido por 6, que vai ficar 11π sobre 6. Beleza? Resolvido aí, galera? Tranquilo? Vamos para a nossa última questão. Olha só, uma questão bonita do Enem. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximos e mínimos, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para este satélite, o valor de R em função de T seja dado por... Então, temos aí uma função, que no caso é uma função trigonométrica cosseno, não é isso? Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento no centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deverá concluir que, periodicamente, S atinge... Vamos lá. Preste atenção no que ele está querendo. Ele está querendo saber quando ele vai ter o valor máximo e quando ele vai ter o valor mínimo. Eu já falei para vocês que todas as vezes que ele está fazendo uma função e ele está falando de máximo e mínimo, a função cosseno tem um padrão. No caso, ele está chamando a função de 0,06t. Olha, independente do que está aqui dentro, tem que estar nesse intervalo, entre -1 e 1. Nesse intervalo, Rogério? Isso. Sempre nesse intervalo. Por que, Rogério? Por conta da circunferência trigonométrica. Você sabe bem que a circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1. Então, o seu maior e o seu menor ponto tem que ser -1 e 1. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer, então? Então, a gente vai fazer o mais básico possível. A gente vai substituir aqui, no momento, por -1 ou por 1. Então, vamos ver como é que vai ficar. Se eu substituir por -1, não é? Para -1, não é isso? Para -1, vem o seguinte. Olha só. 5.865 dividido por 1 mais 0,15
multiplicado por menos 1. Ok? E aí a gente vai fazer uma continha de padaria. 5865 dividido por 1 menos 0,15. Isso vai dar o quê? 5.865 dividido por 0,85. Certo? Que aí quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar 6.900. Tá bom? Agora, se eu fizer para P 1, vem o quê? Você já sei que eu vou substituir aqui, então vai ficar 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Isso vai me dar o quê? 5.865 dividido por 1,15, que vai me dar o que de total? Vai me dar, essa divisão vai me dar 5.100. Tranquilo? 5.100. Então esses são os dois valores que R pode ter. O que é que ele quer? A soma. Então ele quer a soma de 6.900 somado com 5.100. Tranquilo? Beleza? Então, o nosso valor resultante, se eu for somar 5 com 6 dá 11, 900 com 100 dá mais 1.000. Então, eu vou ter a soma de 12.000. E a nossa resposta aí é a letra B. Valeu, galera! Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa deixa aí no nosso comentário. Fala comigo no WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Beleza? Mas, por favor, não esquece. Curte aí a nossa página, né? Ativa aí o sininho, porque tem muita coisa para vir aí pela frente. Beleza?